Santiago. A palavra, o deputado Roberto Santiago, pelo tempo regimental. Senhor relator, senador Eduardo Braga, quero saudar a Vossa Excelência, saudar aqui a todos os nossos palestrantes, os nossos palestrantes do dia de hoje, e dizer a Vossa Excelência que eu me sinto hoje muito feliz aqui, né? Porque nas últimas audiências públicas e o debate que ficou estabelecido logo no surgimento da medida provisória, sinalizava que o grande problema, ou um dos grandes problemas portuários do nosso país, estava relacionado diretamente ao ógimo, estava relacionado diretamente aos trabalhadores portuários, aos estivadores, enfim, é um debate que me parecia equivocado e que hoje, claramente, eu acho que Vossa Excelência, senador Eduardo, teve hoje aqui uma lição de Porto, de quem entende de Porto, que, aliás, né, os burocratas que trabalharam na elaboração dessa medida provisória deveriam ter feito, né? Esse país faz tudo pelo avesso. Muitos daqueles que trabalharam nessa medida provisória devem entender que Porto é o pier do Lago de Brasília, aí, né? Deve estar pensando que é alguma coisa semelhante a isso, porque o debate estava completamente equivocado, né? É evidente que todos nós aqui, e essas pessoas que falaram hoje, são pessoas que efetivamente trabalham nos portos, organizam os portos, operam os portos, enfim, nada melhor do que os senhores que estão aqui para falar sobre o tema, reforçado pelo Aquino, nosso companheiro de Santos, né, que também tem um conhecimento profundo, até pelo currículo que ele colocou aqui, do tempo de vida dele dedicado a esse trabalho. Ou seja, nós temos clareza absoluta que não adianta nós aumentarmos a quantidade de terminais privados que for, se nós não tivermos a infraestrutura necessária para que as coisas possam chegar aos portos, né? É um equívoco, né? Uma falácia, né? É uma coisa que se coloca no sentido de tentar iludir e enganar a sociedade brasileira, quando se afirma que a solução está posta em pura e simplesmente ampliar o número de terminais privados no nosso país. Se não tiver rodovia, se não tiver ferrovia, se não tiver a condição efetiva de chegar o produto da nossa exportação e aqueles importados, é brincadeira o que está sendo discutido, o que está sendo colocado, né? Foram dito aqui, inclusive, de maneiras distintas, mas com muita clareza, a questão da qualificação e da formação da mão de obra. Alguns colocaram aqui que nós podemos ter o SES e o SENAC fazendo esse tipo de trabalho, né, com os 2,5% da folha de pagamento investido nisso. E o Aquino deixou muito claro que dos 16 milhões que os operadores colocam na Marinha para que fosse investido no ógimo, só R$1 milhão é que retorna para isso, né? Então, portanto, está muito claro que o senhor relator, que o senhor vai ter, Vossa Excelência vai ter um trabalho grandioso a fazer por conta de reformular, eu acho que quase por inteira, essa medida provisória que a burocracia, que não sabe o que é um mar, que é um porto, acabou trabalhando. Agora, tem um detalhe importante que se tentou colocar aqui, eu percebi a vontade na fala de alguns palestrantes, mas que eles não adentraram ao tema, não sei porquê, mas eu vou adentrar ao tema e vou dizer a Vossas Excelências que de nada vai adiantar se nós criarmos mais 52 portos, fora tudo aquilo que já foi colocado, a questão dos CAPs é fundamental, isso está provado que isso funciona. Esse burocrata que deve estar ajudando a fazer, que fez essa medida provisória, deve estar querendo comandar porto aqui de Brasília, do ar-condicionado. Isso é verdade, né? Eu sei que Vossas Excelências não podem falar o que eu estou falando, porque não depende do porto lá, mas eu, como deputado, posso falar o que eu tenho certeza que alguns gostariam de estar falando. É impossível você ter uma coisa que funciona e querer estagnar uma coisa que funciona, né? É no Brasil que acontece isso. Mas tem uma coisa importante quando se fala da operação 24 horas por dia dos portos, né? Nós podemos criar mais 50 terminais, mais 100 terminais, a quantidade de terminais que acharem conveniente a sua criação, mas o porto, na verdade, no Brasil não funciona 24 horas. Funciona internamente a operação portuária. Porque aqueles que têm que liberar a carga para o porto funcionar, tanto de importação quanto de exportação, não estão lá para trabalhar. Por quê? Lá em Xangai, em Singapura, né? Lá na Coreia do Sul, em Los Angeles, em Roterdã, todos os representantes
governamentais que liberam as cargas de entrada e de saída efetivamente funcionam 24 horas por dia. Não é? Os fiscais, não é, da Anvisa aqui do Brasil, como se fosse, né, da Receita Federal, lá eles funcionam 24 horas por dia. Agora, aqui no Brasil, e não por culpa dos fiscais, não por culpa daqueles que estão lá na frente operando e cumprindo com a sua obrigação, com o seu trabalho, mas por culpa daqueles que têm a obrigação de dar as condições de funcionamento dos portos no Brasil e ficam só fazendo discurso e não dão essa condição àqueles que operam os portos, ficam com demagogia, não é? Porque os portos no Brasil, lá em Santos, a Anvisa funciona das 9 às 17 horas. As docas funcionam também das 9 às 17 horas. O Ministério da Agricultura funciona das 9 às 17 horas. E a Receita Federal funciona das 9 às 17 horas. De segunda a sexta-feira. Portanto, na sexta-feira, às 17 horas, lá no Porto de Santos, um dos maiores portos do país, quando chega a sexta-feira, às 5 horas da tarde, fecha tudo e só volta a trabalhar na segunda-feira, às 9 horas da manhã. Que eficiência estão querendo buscar dos portos? A responsabilidade do porto ficar fechado, 112, isso corresponde a 112 dias de porto fechado no país durante o ano. 112 dias de porto fechado no país durante um ano. Isso não é possível. Pode-se criar quantos terminais se quiserem construir. Se isso não for um dos gargalos, e está claro, se você puder operar hoje os portos que já estão em operação, tanto os terminais privados quanto os terminais públicos, perguntem a vocês, faça essa pergunta aos senhores que estão aqui. Se puder operar esse porto hoje, efetivamente em 24 horas, o que vai acontecer? Isso vai melhorar ou não vai melhorar? Hoje, do jeito que estão os portos, hoje, 24 horas de efetiva operação. A situação de exportação e importação dos nossos portos, melhora ou não melhora? Essa é uma pergunta que eu faço aos nossos palestrantes. Portanto, nós temos que tomar muito cuidado, e quando aqui coloquei na instalação desta comissão, e tenho falado com várias pessoas, que nós deveríamos ter, na verdade, era um projeto de lei encaminhado pelo governo federal para que a gente pudesse estabelecer o debate de verdade nesta casa para buscar uma solução definitiva, definitiva para os portos brasileiros, e eu tenho certeza, e está provado aqui hoje, que isso não pode ser colocado desta maneira. Muito obrigado, senhor relator.